sobre os principais erros envolvidos aí no processo de escrita, produção e publicação de livros, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparinho, sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aqui a gente ajuda autores a escreverem e publicarem as suas obras, né? Se você puder, inclusive agora eu já adianto aqui, curtir esse vídeo no final se você gostar, curtir o nosso canal, que assim você me ajuda com que este conteúdo esteja disponível para mais pessoas e ajuda também ao nosso trabalho se tornar mais conhecido aí para outros autores. Bom, gente, mas vamos lá. Eu tive a ideia de gravar o vídeo de hoje porque nessa semana que passou eu ouvi um podcast e era a história, né, de um autor que tinha 18 anos, na época que ele escreveu um livro de RPG, aqueles livros de games para quem gosta de jogos de tabuleiro, né, e tudo mais. Ele, na época, ele era, né, 18 anos, ele fez isso por puro hobby, e ele conta lá no podcast a história, né, da publicação desse livro, que foi um fiasco, né, e eu vou deixar, inclusive, o link aqui do podcast, que se chama Eu Tava Lá, e o episódio específico que tem essa história, para que se você ficar curioso, você pode ouvir e ouvir a história em detalhes, ver quem é o autor, né, ver quem que é a pessoa que contou. Mas o que acontece? Essa história, ela reflete... O que acontece? Esse rapaz, então, naquela época, com 18 anos, conta que ele era muito perfeccionista, que ele queria que... ele estava escrevendo por puro prazer, ele não tinha o intuito de publicar o livro, então ele estava sem pressa, escrevendo no tempo dele, deixando lacunas para que ele voltasse e concluísse depois, né, para que ficasse mais próximo da perfeição possível, né, o que a gente sabe que quando a gente está escrevendo um livro chega uma hora que a gente tem que pôr um ponto final ali, porque a gente não pode ficar editando e escrevendo e melhorando para sempre, né, e no caso dele, como ele não tinha pressa e ele se considera bastante perfeccionista, ele estava demorando, né, para escrever. Porém, aconteceu de alguém ficar sabendo e aconteceu de surgir uma oportunidade dele publicar esse livro, e aí ele passou a ter prazo, e quando isso aconteceu, ele começa a contar os problemas, né? Que aí passou a ter prazo, aí as lacunas ele tinha que voltar e fazer com pressa, né? Não podia escrever com a calma que ele queria, e aí parece que ele deixou para entregar nessa de poder fazer tudo com bastante perfeição, acabou que ele teve que entregar muito em cima. E aí a editora acabou publicando a versão anterior, não publicou a versão final que ele mandou, e aí começaram-se os problemas, né, gente? Aí publicou a versão que não era para ser, e aí ele conta que também, no meio desse processo, a quantidade de páginas foi calculada errada, pediram para ele escrever mais páginas em cima da hora para poder caber ali no projeto que tinha sido desenvolvido. As ilustrações, no dia do lançamento ele foi ver, as ilustrações estavam erradas, nas páginas, se eu não me engano, erradas. Resumo da ópera, ele passou uma vergonha, ele não se sentia orgulhoso da obra, ele não queria que ninguém comprasse. Imagina, gente, você escreveu um livro e não queria que ninguém compre. E tanto que ele acabou comprando a tiragem e queimando. Ele queimou a tiragem dos livros, gente. A história, depois você ouve, tá aí no link, é real, enfim, não estou inventando nada. A verdade é que eu ouvi esse podcast e eu fiquei pensando, como eu trabalho com isso, eu estava ouvindo essa história e eu falei assim, nossa gente, olha o cúmulo, né, que a gente pode chegar quando a gente não está feliz com o livro que a gente escreveu, e isso pode acontecer. O primeiro livro que eu escrevi, que é Uma Coletânea de Sentidos da Vida, que é um livro meu mesmo, né, de minha autoria, que eu tô falando meu mesmo porque eu também trabalho como ghostwriter, né? Mas enfim, esse livro, ele também é um livro que eu acabei, foi o primeiro livro, né, publicado. Apesar de eu já era jornalista na época há muitos anos, eu nunca tinha escrito um livro. Então também teve algumas falhas ali no processo, principalmente no caso da revisão, que foi, isso daí já fica a cargo da editora, na época eu não sabia. E que também ficou alguns detalhes que o livro não ficou perfeito, não ficou aquela coisa maravilhosa que assim, nossa, que orgulho, né, desse trabalho acabado. Então eu resolvi gravar esse vídeo com base nessas duas experiências e trazendo aqui as principais dicas. Na verdade eu reuni em 4 grupos e, bom, importante dizer que eu vou falar um pouquinho como aqui na Vidaria a gente só trabalha com livros de não ficção. O primeiro tópico, que é a checagem da informação, se o seu livro é de ficção, você não precisa se preocupar com esse aspecto, né? Você vai se preocupar com os outros, e aí obviamente vai ter algum aspecto de livro de ficção que eu não vou abordar, porque eu só falo a respeito dos livros de ficção, tá bom? Então, gente, a checagem da informação
é muito importante para quem está escrevendo um livro de uma história real ou um livro teórico, né? E às vezes, sem querer, autores estão deixando passar isso daí, gente. Acontece muito, né, de alguém estar escrevendo um livro sobre um determinado assunto específico e simplesmente não colocar as devidas referências, as citações, os trechos, né, da onde que ele tirou determinadas informações, né? Porque quando a gente está escrevendo, por exemplo, a gente trabalha muito aqui com livros teóricos. Quando a gente está escrevendo um conteúdo a respeito de um assunto, a parte do pressuposto que a gente entende daquele assunto, a gente conhece o assunto e tudo que a gente sabe a gente pode ir falando. Não é assim que funciona, né? Se você sabe, você aprendeu de algum lugar, né? E tudo aquilo que é dado, informação, números, pesquisas, tudo que exige, né, conceitos, até mesmo assim, se você lê um livro e quer citar aquele livro, você tem que saber direitinho assim, qual que é o trecho, você tem que citar direitinho, colocar a obra, qual que é, você tem que referenciar as informações. É claro que os seus conhecimentos de profissão, coisas práticas que você tem certeza que você aprendeu e que você já tem domínio, isso daí é seu domínio, você como autor tem a credibilidade para falar a respeito do que você conhece e sabe. Agora, tudo que é referência e aí citações, né, precisa ter sim a respectiva nota, né, nota de rodapé, ou você pode colocar no final do seu livro, mas sempre se preocupando muito também, gente, com a qualidade da fonte. Então acontece muito das pessoas pegarem no Google às vezes artigos do Wikipedia, não que os artigos do Wikipedia não tenham suas devidas referências, mas vamos rechecar essa informação, será que não tem no site oficial da empresa que você está procurando, ou no site oficial da pessoa que você está citando? Será que você não encontra essa pesquisa que você está querendo na própria revista que você, né, que publicou? Então tentar procurar assim a informação mais oficial possível, tá? E tomar muito cuidado com blog, tomar muito cuidado com sites que não são muito conhecidos, né, pra gente não correr o risco aí de publicar coisas que estão erradas, né, essa é a verdade, ou achismos, né. A outra preocupação é com o texto, e essa daqui engloba um pouco esse caso que eu contei do autor do livro de RPG, que no caso era um livro de ficção, e o meu caso do meu livro também. Ambos tinham prazos, né? E o que acontece? Às vezes com o prazo apertado, a gente acaba escrevendo com mais pressa e a gente peca um pouco, às vezes, na questão. No caso dele, ele disse que ele precisava ter mais tempo, se eu não me engano, para poder concluir algumas amarrações do jeito que ele queria. No meu caso, foi mais uma questão, assim, de cuidado mesmo com estrutura, né, do texto, ver se não seria melhor começar de outra forma, em vez da forma que foi começado, e a revisão final, né, a revisão, ela é muito importante, né, a revisão por uma outra pessoa, né, e um profissional de letras, né, uma pessoa que tenha aí a experiência com revisão, porque o que acontece, além, né, todos nós, né, que estamos aí trabalhando com a escrita, então jornalistas, escritores, né, revisores em geral, todos nós, por mais que a gente domine muito a área de conhecimento que é escrever, quando a gente está escrevendo, na nossa própria leitura fica viciada, né? Então, às vezes até nós mesmos, quando a gente terminou de escrever, se a gente descansa, a gente fala descansar um pouco, né, o olho do texto. Então, se a gente volta para revisar esse texto ou para reler esse texto no dia seguinte, a gente sempre vai encontrar uma vírgula que poderia estar melhor posicionada, um parágrafo que não ficou bem explicado. Então, como é importante algum profissional, alguém que esteja isento, né, desse texto, fazer essa leitura final, né, depois que o autor já arrumou tudo do jeito que ele queria, para poder se preocupar com isso, com esses detalhes, né? E então, nesse caso, é muito importante que você, né, pense nisso. Então, às vezes, se você já for um profissional da escrita, não pense que só porque você é um profissional da escrita não precisa. E se você não for, aí sim é que precisa mesmo, né? Porque se você, às vezes, é um profissional de uma outra área, que pode ser saber muito da sua área de conhecimento, ou você está contando uma história real sobre a sua história, na história de alguém, mas não vamos menosprezar aí, né, o conhecimento de quem passou a vida estudando gramática, pontuação, português, não é verdade, gente? E a revisão, né, então assim,
assim, só para recapitular, então a primeira é a checagem da informação, a outra é a qualidade do texto, então acho que misturei aqui a qualidade do texto com a revisão. A qualidade do texto, ela está relacionada à estrutura, à forma como você começa o texto, a você não repetir muito, a usar palavras diferentes, enriquecer com vocabulário, né? Então, quanto mais você se preocupa com isso, é mais gostoso do leitor, mais prazeroso para ele quando ele estiver lendo, tornar isso atrativo, né? E a revisão vem em terceiro, então, né? E depois, gente, por fim, vem a questão de finalização e diagramação, que também entra um pouco na história do livro do RPG lá, que o rapaz contou na história dele que as imagens estavam no lugar errado, era para ter sido maior e ficou menor, enfim, aí o livro precisava de mais páginas em cima da hora, porque isso acontece, às vezes você precisa, na hora que você está finalizando o livro, você vai incluir, né, infográficos ou imagens, e tudo isso exige bastante cuidado. Referenciação também, saber se tem uma fonte, você precisa colocar uma foto, você precisa colocar o crédito, ou se tem um infográfico, você precisa colocar de onde veio, ou se tem um desenho que você quer colocar, que página que vai ficar isso, né? Fazer muito às pressas vai causar um acabamento que não é tão legal para a obra, né? E nesse último aspecto é importante, assim, eu estou falando aqui de uma forma geral, mas é importante sempre ter os devidos profissionais envolvidos, né? Porque muitas pessoas às vezes optam por fazer a autopublicação e elas mesmas falam, não, eu mesma vou fazer aqui no Word a diagramação do meu livro, vou colocar a foto aqui, vou colocar... E aí às vezes fica muito assim, eu recebo muitos livros, né, que as pessoas às vezes querem fazer sozinhas, a gente aqui não publica esses livros, a gente só faz os livros publicados pela Vidaria, que são aí por profissionais, né, que tem o diagramador que diagrama, tem a revisora que revisa, mas acontece às vezes da pessoa já tá com o livro que ela mesma tentou fazer sozinha, né, para colocar às vezes na Amazon, porque isso é possível, inclusive a Amazon tem ali, né, um canal de autopublicação que ela coloca, inclusive passo a passo para quem quiser fazer, e tem como você tentar fazer sua diagramação sozinho. Então estou dando essa dica, porque caso você queira, é possível, mas então você vai precisar ter esse cuidado, para você não cometer erros e para o seu livro ficar bacana e para você não ter vergonha depois, porque aí depois quando imprime, se tinha uma imagem que não estava, por exemplo, se a imagem ficou distorcida, vai ficar torto, vai ficar feio, vai ficar distorcido ali no papel, ou até mesmo no online, no digital ali, ou se você não teve o devido cuidado com esse acabamento, a revisão final do PDF, às vezes acontece muito de você já ter revisado todo o seu texto no Word, na hora que você coloca no PDF, alguma formatação faz com que um parágrafo fique sem espaçamento, ou uma vírgula que ficou, né, grudada, umas palavras que ficaram grudadas, que está sem separar, que foram erros de formatação. Então, esses cuidados o leitor percebe na hora que ele está lendo, né? Então é por isso que eu considero que sejam erros, né, todos esses passos, né? Porque acontece de a pessoa perceber e vai ficar ruim, vai ficar feio, vai ser uma coisa que não vai ser legal. E a gente quer que o nosso livro não tenha esse tipo de deslize, digamos assim, né? Então eu espero que eu tenha te ajudado neste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida e quiser mandar pra gente aí um comentário, a gente vai tentar responder. E muito obrigada e até o próximo vídeo.